Olá, alunos! Sou a professora Jânia, de Resende, professora de Biologia, e vamos estar estudando ainda, no tópico de hoje, seres vivos. Está na unidade curricular 4 da apostila de estudo de vocês. E qual que é o objetivo de hoje? Vamos continuar estudando e falando sobre o reino animal. E hoje, quais são os grupos que nós vamos estudar? O filo Porífera, tá? Vamos falar um pouquinho das esponjas, os organismos super importantes, organismos marinhos, organismos de água doce, que são super importantes. Esse conteúdo, conforme a minha abordagem, ele se encontra na apostila. Eu coloquei aqui nas páginas 41 e 43. Bom, então a gente começa falando numa abordagem geral sobre, então, o filo Porífera. Eles são animais primitivos, eles podem ser encontrados tanto em água doce, e a maioria em águas marinhas, tá? Em água salgada. Eles são organismos pluricelulares, eles possuem, na verdade, a gente pode dizer que eles não têm tecidos verdadeiros, Eles são ablásticos, eles não têm, na sua fase de divisão embrionária, a fase de blástula, tá? Então, não tem aqui neles os folhetos embrionários, os folhetos germinativos. Esses organismos, eles são conhecidos como sésseis, tá? Eles não possuem um movimento voluntário, O movimento que eles possuem é o movimento da própria água, Mas eles são sempre fixos, em algum substrato. Eles possuem reprodução do tipo sexuada e também assexuada, que nós vamos aprender também sobre isso, tá? E aqui algumas imagens, que representam, então, as esponjas. Na abordagem de características gerais, primeiro eu comento com vocês sobre o habitat, qual é o habitat deles? Então, eles sobrevivem em ambientes marinhos, Poucos são encontrados em água doce. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, elas precisam de um substrato, pode ser nas rochas, tá? Em algumas conchas, elas podem viver em colônias e algumas podem viver separadas, solitárias. Conforme a sua estrutura corporal, das esponjas, elas podem variar em tamanho. Então, elas podem ter poucos centímetros, bem pequenas, tá? Até 1 metro de diâmetro. A sua simetria sempre vai ser irregular, então a gente vê que ela sempre tem uma simetria irregular, que a gente pode chamar de um grupo assimétrico, tá? Ou então a gente pode dizer que eles têm uma simetria radial, tá? Eles possuem, é muito importante aprender que eles possuem um sistema de canais, tá? E o que compõe esse sistema de canais? Então, existem os poros, a espongiocela ou átrio, que é a região, a cavidade, desse organismo, e também o ósculo, que ele é uma abertura por onde sai a água, A região aqui que é conhecida, considerada como boca, tá? Então, a água ela entra pelos poros, a água como alimento vai entrar pelos poros, Vai ocorrer, então, aqui na região do átrio, espongiocélula, essa digestão, de alimentos. Daqui a pouco a gente vai conhecer essas células que fazem essa função. E, em seguida, a água que entra, ela tem que sair. Então, ela sai pela região do ósculo. Aqui, nesse slide, essa foto aqui representa, então, uma esponja, um esquema de uma esponja, onde nessas imagens está apresentadas as células que são importantes, tanto para a digestão, desses animais e também para o desenvolvimento celular, tá? Então, por exemplo, nós temos o revestimento externo aqui, onde existem os poros, ele é revestido por células que a gente conhece como pinacócitos, tá? O revestimento externo, ok? Dentro, na cavidade interna, tá, desses organismos, são revestidas por células conhecidas como coanócitos, tá? Os coanócitos, a gente pode encontrar eles
aqui nessa camada, bem para dentro, né, do organismo, certo? São células ovoides e com flagelos, tá? A gente vai entender por quê, né, esse flagelo. O movimento desses flagelos permite a circulação, né, de todo o alimento que tem ali dentro, né, desse organismo, representando então o sistema circulatório das esponjas, tá? Então, a gente não fala que eles têm um sistema circulatório, né? Eles têm então ali células que fazem essa função de circular, por exemplo, os nutrientes dentro do organismo. E tem também os amebócitos, que são essas células que lembram uma ameba, por isso tem esse nome. São células totipotentes, né? O que é isso? Elas são células que vão dar origem, né, às novas células, né, do organismo, tá? Vão dar origem às outras células que nós estamos falando, que nós estamos conhecendo, ok? Aqui tem uma região, por exemplo, de espícula, né? Essa célula aqui é importante porque ela inibe predadores, tá? É uma forma de defesa para as esponjas, tá? Com relação à respiração e alimentação dele, mais especificamente, certo? Nós consideramos que esses animais, eles são conhecidos como filtradores. Então, eles têm poros, né, por todo o seu corpo, né? Por isso, então, o nome do filo, né, porífero, porque ele possui poros em todo o seu corpo, tá? A respiração deles é feita por trocas gasosas por difusão, ou seja, por toda a região dos poros vai entrar água ali, né? Esse processo de entrar água pelos poros, como nós já aprendemos, né? Vai para a região do átrio ou espongiocela, tá? Que é essa cavidade interna aqui, e vai sair pelo ósculo, né? Que é a boca do organismo. Então, esse movimento da água, né, entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Quando entra, né, a água entra, ela está levando oxigênio, tá? E para sair pela região do ósculo, vai sair ali o carbono, tá? Dióxido de carbono, ok? E vai sair também, além do dióxido de carbono, vai sair resíduos, né, com essa água que sai pela região do ósculo, tá? Essa célula aumentada aqui, né, aumentado um tamanho maior, é o coanócito, tá? Então aqui a gente vê o flagelo dele, né? Porque ele tem que fazer os movimentos para essa circulação dentro do organismo, tá? Aqui nos coanócitos fica aderido ali o amebócito, tá? Que o amebócito ele sempre vai estar próximo das outras células, certo? Então essa aqui é uma estrutura, né, dos organismos. Então, com relação à alimentação, as partículas alimentares estão suspensas na água e aí elas são absorvidas, então, pelos poros, tá? E na alimentação deles é feita de quê? Feita de protozoários, né? Ela é feita de algas também, tá? Essas partículas elas vão ser absorvidas, ok? Ali, né? Capturadas ali pelos poros, absorvidas, capturadas pelos coanócitos, que vai digerir essas substâncias, né? Então, essas células vai ter essa função de digestão das substâncias também, tá? E a outra parte, ela é digerida pelos amebócitos, né? Que nós vimos na imagem anterior. E esses amebócitos vai fazer o quê? Ele vai distribuir, tá? Esses alimentos para as outras células, ok? Então, aqui de novo a gente tem a mesma imagem repetida da anterior, certo? Bom, quais são os tipos de esponjas que nós temos, né? Conforme a sua morfologia, elas são, então, definidas, tá? Por alguns nomes. Então, a gente tem o tipo Ascon, o tipo Sicon e o tipo Leucon, tá? Então, na sua morfologia, na sua estrutura, a gente vê, então, que elas são diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma forma de Ascon, né? Todas elas vão ter aqueles tipos celulares, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para uma esponja do tipo Leucon, a gente pode observar que ela tem bastante células ali, né? Bastante poros, e ela vai absorver muito mais rápido a água do que os outros tipos, tá? De esponjas. Então, por exemplo, o Ascon, ele tem essa forma, tá? Que a gente pode chamar de uma forma menor, né? Tubular. São esponjas mais simples, digamos assim, pelo número de camadas de células que tem com relação às outras, tá? As que têm mais pregas celulares, nós consideramos como pregas celulares, né? É o tipo Leucon,
tá? Então, cada um tem a sua morfologia. Então, nós falando um pouquinho sobre reprodução, tá? Então, aqui tem uma imagem onde representa a reprodução sexuada e aqui a reprodução assexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente tem que lembrar uma informação muito importante, que existe desenvolvimento indireto, tá? Nesse processo de reprodução e tem o quê? Uma larva, tá? E essa larva, ela é móvel, certo? Então, qual que é o processo aqui, né? Conforme está apresentado na imagem. Aquelas células que nós conhecemos lá, por exemplo, os amebócitos, elas são, né, células totipotentes, são células que produzem, dá origem a outras células. Então, por exemplo, elas que são produtores de espermatozoide. Esse espermatozoide, ele é lançado na cavidade central da esponja, tá? Antes disso, ele é capturado pelas células coanócitos, aquelas células que nós vimos que tem um flagelo, né? Então, mais uma função dessas células, né? E ele captura esses espermatozoides e lança na cavidade da esponja, tá? E a gente entende o quê? Que tem o gameta feminino dentro, né, da esponja, onde vai ocorrer a fecundação, tá? Após esse processo de fecundação, vai ser liberado, então, uma larva, tá? Essa larva que eu comentei com vocês, que é uma larva nadante, certo? Com presença de cílios, cerdas, né? E depois, na evolução, vai se ter, então, uma esponja jovem, tá? Dando origem a uma nova esponja adulta, certo? E aqui nós temos nessa imagem uma representação de reprodução assexuada do tipo brotamento, tá? Então, a gente tem aqui um broto, né, que surgiu na esponja, no corpo da esponja, né? Esse broto, ele se desloca daqui, né? E ele vai para uma superfície onde ele vai se fixar, tá? E aqui a gente tem outros tipos de reprodução assexuada, como regeneração, né? Se ela perder um pedaço, né, ali em alguma região do corpo, ela vai se regenerar, vai se refazer aquela região, tá? E a gente tem aqui outro tipo de reprodução assexuada, é gemulação. Esse tipo de reprodução aqui, assexuada, a gente chama de broto interno. E ela vai acontecer naquelas esponjas de água doce, tá? Então, devido, por exemplo, a um estresse de falta de água, né, elas vão, então, gerar pequenas bolsas, que são células, tá? E essas células, elas vão ter uma atividade, em atividade que a gente diz que é quase nula, tá? E com isso, elas estão, então, protegidas ali, né? Estão sendo revestidas, e aí essas bolsas vai dar origem a um novo indivíduo, certo? Então, aqui nesse slide, né, basicamente é a explicação do que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, a gente tem uma explicação que numa região da esponja existe o mesênquima, que é uma região que a gente sabe que ela é gelatinosa, tá? Então, ela é chamada de mesênquima. Nessa região, as esponjas, tá? É onde tem as células reprodutoras das esponjas, certo? Aqui, basicamente, aquilo que eu falei anteriormente, tá? É o processo do espermatozoide, né, ser, então, produzido e, então, ocorrer o processo de fecundação lá no óvulo, ok? E aí, a partir disso, libera, então, aquela larva, né, nadante, certo? Vai formar, então, um zigoto, né? E aí, forma a larva, né, móvel, a larva nadante, certo? Ela vai se fixar no substrato. E aí, então, a gente viu, né, que vai dar origem a uma nova esponja, né? Vai ter a esponja jovem e depois vai ter uma esponja adulta. Bom, com relação à classificação desse grupo, né? Existe, então, como a gente aprendeu, né, os tipos de classificação, né, os táxons. Então, a gente está estudando o filo, né, porífera, e dentro do filo tem as classes, certo? Então, dentro desse filo tem 3 classes, tá? Que são organizadas, né, conforme as suas estruturas celular. Então, primeira classe calcária, agrupa as esponjas que têm espículas, que é aquela célula que eu mostrei anteriormente para vocês, numa das imagens. Essas espículas, elas têm carbonato de cálcio, tá? Esse grupo aqui, né, da classe calcária, ela pode ser daqueles tipos que nós aprendemos, tá? Pode ser dos 3 tipos, ascon, sícon e leucon. A outra classe é a hexactinelida, tá? Composta por um grupo de esponjas com espículas cílicas,
né? Não mais com carbonato de cálcio, mas espículas sílicas, tá? Que podem ser do tipo Silicon e Leucon, tá? E são esponjas conhecidas como esponjas de vidros, porque quando elas secam, elas podem ficar com um formato, né, de vidro, tá? A outra classe, a classe Desmosponge, que é composta de esponjas com esqueleto de espongina, que a gente também diz que é cilioso, tá? Cilioso ou então misto. Nesse grupo aqui, apenas é composta pelo tipo Leucon, tá? Das esponjas. Esse grupo aqui, há muito tempo atrás, era utilizado esponjas de banho, né? Podia-se fabricar esponjas de banho a partir desses tipos aqui, né, de poríferos, certo? Atualmente não é mais utilizado, ok? Eu coloquei aqui algumas importâncias que pode ser, né, de forma importância geral, né, uma importância econômica, né, e também algumas curiosidades sobre esses organismos. Então, por exemplo, acredita-se que existem mais de 10 mil espécies de esponjas em todo o mundo, tá? Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram usadas no banho, como eu comentei com vocês anteriormente. Outra informação, a sobrevivência das esponjas, né, elas dependem de água para sua sobrevivência, né, depende do quê? Do movimento de água para sua sobrevivência. Então, uma esponja de 10 centímetros, né, digamos 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro, ela pode movimentar mais de 20 litros de água por dia, né, então ela faz esse movimento, né, interno de água no seu organismo, tá? Ela tem capacidade, né, de filtrar, né, então ela é filtradora, e por isso esses organismos eles são considerados como bioindicadores da água. Organismos também com porcentagem de espécies produtoras de compostos antibióticos, antitumorais e antivirais. Eles são organismos utilizados para estudos, para produção, né, de fármacos, né, são super importantes para isso. Eles também desempenham um papel muito importante em relações ecológicas, né? Interações ecológicas. Por exemplo, eles podem ser refúgio para alguns peixes, né? Então, isso também é muito importante, tá? Então, pode ser uma relação interespecífica harmônica, né? A relação dele com outro, uma relação da esponja com outro animal, com outro organismo, como os peixes. Bom, nessa parte do conteúdo, era isso que nós tínhamos para estudar, né? Vamos continuar aprendendo, né, sobre os outros organismos do reino animalia, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula e até mais!